Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um Bora Falar de Inter e vamos comentar o empate e a derrota para o Vasco da Gama. Tá? Eu tava conversando aqui com meus colegas que esse jogo, para mim, eu perdi totalmente o controle hoje. Eu sempre falo que eu geralmente sou o cara que tá mais calmo, que tenta reger que o programa. Às vezes o Lorenzo grita, às vezes o Wendel grita, às vezes o Guizo grita. Eu também grito às vezes, mas raramente eu fico muito puto da cara. Mas hoje eu vou me dar esse direito, tá? Porque eu quero contextualizar para vocês aqui o contexto da partida de hoje. O Internacional joga em casa, no Beira-Rio, depois de 2 meses sem jogar em casa, sem estar ao lado do torcedor desse povo do Rio Grande do Sul, desse torcedor do Internacional que sofreu tanto por causa das enchentes, de todos os funcionários do Internacional que trabalharam, que deixaram a grama hoje perfeita, certinha, tudo bem limpinho depois de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E vem o senhor Robert Renan e tropeça na grama. Vem alguns jogadores do Internacional fazer corpo mole, fazer um jogo tenebroso de alguns jogadores. O senhor Johan, tchau, Johan, valeu, muito abraço para ti, meu irmão, porque não dá mais. E eu vou falar aqui, eu vou citar aqui alguns que dá para salvar, que é o Bustos, o Wesley, talvez o Fernando, o Igor Gomes acho que também fez uma partida boa, e o René, coitado, né? Até o momento que ele teve o choque de cabeça, estava fazendo uma partida ok. Agora os outros aí que tu pega, talvez o Luca, o Luca Drummond dá pra tirar também desse bonde, por causa que, né, é guri. Mas o senhor Alan Patrick, eu quero fazer uma crítica especial ao Alan Patrick. Especialmente ao Alan Patrick, por causa que Johan, cara, qualquer outro jogador aí que tu pega, a gente não espera muita coisa. Mas o Alan Patrick, pelo que ele fez em 2023, eu esperava muita coisa dele. Mas em 2024, o senhor Alan Patrick não apareceu no Internacional ainda. Não apareceu. Jogou um pouco o gauchão ali, um pouco a Sul-Americana. A verdade é que o Alan Patrick vive de lampejo. Lampejo do que ele foi em 2023. Às vezes uma bola vem para ele, ele consegue dar um cortezinho ali, deixa na cara do gol, por causa que ele tem muita qualidade, a gente sabe disso. Mas a vontade que ele entrega em campo, um jogador truculento, que hoje perdeu uma bola umas 3, 4 vezes, errou o domínio umas 2 vezes. Eu cheguei num ponto que eu assistindo o jogo, eu falei, tira a camisa 10 do Alan Patrick, tira a camiseta 10, tira a braçadeira de capitão, porque esse cara não é líder. Eu acho que o Alan Patrick ano passado até poderia ser liderança técnica, pelo que ele jogava muita bola em 2023. Uma liderança, aquele jogador de espírito, de raça, eu acho que merece mais o Bustos estar com a braçadeira de capitão do que o Alan Patrick. Que o Alan Patrick hoje, em nenhum momento, com o Internacional perdendo de 2-0 pro Vasco, depois conseguiu o gol de empate, mas perdendo 2-0 pro Vasco, tu viu o Alan Patrick gritar com alguém? Falar assim, vamos, gurizada, vamos acordar? Não gritou com ninguém. O Bustos, com vontade, correu, brigou por cada bola, e o Alan Patrick, que é o capitão, o camisa 10 do Internacional, não se entregou em nenhum momento, não se mostrou que se entregou em nenhum momento. Então, senhor Alan Patrick, se tu vai jogar assim, dá espaço pro Gabriel Carvalho. E o Johan também, né? Johan, puta que eu pariu. O Johan podia ir pra qualquer lugar hoje, menos pra dentro de campo, porque não cabe mais. O René, coitado, a gente ia comentar aqui dele, do comentário hoje, mas ele teve uma situação muito grave, esperamos que ele esteja bem. Mas daí saiu o René, e parece que o espírito do René de cometer alguns erros, de falhar no momento, de acontecer coisas inacreditáveis, passou pro Robert Renan. Eu falei aqui para vocês aqui antes do programa começar. O gramado Beira-Rio perfeito depois de uma enchente terrível que teve, e o Robert Renan consegue se atrapalhar e entregar um gol pro Vasco da Gama. O Gonçalo falou aqui para mim, o Inter não jogou mal. Não foi o pior jogo do Internacional. Taticamente falando, de entrosamento. Não foi o pior.
concordo que o Gonçalo não foi o pior, assim, teve um jogo muito pior. Inclusive que o Inter venceu. Mas, cara, o desempenho de alguns jogadores realmente me irritou. Me irritou de maneira muito. E assim, falando, a gente falou dos jogadores. Mas vamos falar do Eduardo Cudê agora. Por causa que a gente defende aqui, todo mundo aqui defende, todo mundo acha que gosta do Eduardo Cudê, mas ele está insistindo em alguns jogadores que não dá mais. O time dele, como eu falei aqui algum tempo atrás, oscila, oscila, oscila. A gente estava analisando aqui antes do programa começar, todos os jogos do Internacional no Brasileirão, não teve uma vitória que tu fale assim, esse jogo o Internacional jogou bem, esse jogo deu tudo certo, a transição foi tudo certa. Se eu não me engano, pelo que a gente olhou aqui, não tem um jogo que o Internacional ganhou mais de 2 gols de diferença. Todos foi 2-1, 1-0. Então, assim, cara, senhor Eduardo Cudê, com todo respeito, como não dá para mudar o time inteiro do Internacional que tá sem sangue, sangue de barata, Eduardo Cudê, é o jogo do Juventude. Ou o senhor passa do Juventude contra a Copa do Brasil, ou para mim pode mandar embora o Eduardo Cudê. Que eu cansei, eu não aguento mais ver o time que estava em campo trocando passe e esses jogadores do Internacional não têm capacidade de pressionar a bola todo o tempo, de fazer um jogo de intensidade. Então, se não dá para trocar todo o grupo dos jogadores, se não dá para contratar um time novo, por causa que esse time parece que parou de funcionar do nada, então manda o Eduardo Cudê embora. Fazer o quê? Fazer o quê? Vai que com outro treinador, né? Às vezes dá certo. Enfim, quero ouvir o comentário de você sobre as duas partidas, né? Que eu nem acho que comentei do Criciúma, que acho que foi a mesma coisa da partida do Vasco. Mas eu quero ouvir o comentário de vocês. Talvez para dar um contraponto, por causa que eu tô muito estressado, eu vou começar pelo Gonçalo, que o Gonçalo é calmo. Eu quero ouvir o teu comentário. Vai. Cara, falar de jogo ruim do Inter aqui, eu acho que é injusto citar o jogo de hoje. Eu acho totalmente injusto, porque se a gente pegar o jogo contra o Criciúma, por exemplo, que o Cudê foi infeliz em tirar a única referência do ataque do Inter e, consequentemente, o Criciúma cresceu no jogo. O jogo contra o Fluminense, para mim, foi o pior jogo do ano do Inter. O time não criou chances, o time não parecia ter entrosamento. Ambos os times oscilavam a bola para qualquer lado porque não sabiam o que fazer. O Inter não tenho motivo, não tenho certeza do qual foi o motivo para ter jogado tão mal. E o Fluminense já estava desorganizado com o Diniz e com o Mano Menezes no primeiro jogo não ia resolver nada. Acabou que foi um jogo horrível. Mas hoje, cara, hoje desde o jogo desde contra a derrota no Gauchão contra o Juventude, eu não via o time do Inter ter uma intensidade tão boa. Sim, pelo menos no primeiro tempo, início do segundo tempo, até a infelicidade do Robert, né? Que também para mim não foi culpa dele. E, cara, para mim é o tipo de jogo só para esquecer mesmo, né, cara? Para deixar para trás, foi um jogo de azar, um jogo azarado pro Inter, que tudo deu errado. O René tava bem, saiu machucado, o Robert Renan entrou, tava bem, tropeçou sem querer na bola, oferecendo, tipo, talvez a única chance do Vasco de criar uma jogada, porque o Vasco não fez mais nada. E, e eu quero destacar, velho, tipo, a gente vive aqui martelando alguns jogadores do Inter, mas hoje eu acho que o Johan jogou melhor do que ele estava jogando. Foi bom? Não. Mas já foi melhor do que todo o ano dele, porque ele quase fez um gol. Então acho que dá para destacar isso aqui. E Beleza. não concordei com a saída do Drummond, o Carequinha, para entrar do Wanderson. E, na minha opinião, esse jogo tem que servir de motivação contra o Juventude, porque se manter a cidade e conseguir aprender com os erros hoje, cara, eu acho que dá para jogar legal. Beleza. Guilherme, eu quero ouvir o teu comentário sobre o jogo de hoje. E só para adicionar uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de falar, que me deixou também muito indignado, que eu
Eu concordo, o que aconteceu com o Robert Renan foi um pouco de azar. O Rômulo jogou um pouco melhor, né? Ele estava jogando nota 0, esse jogo jogou 1,5. Acho que concordo. Mas assim, realmente, eu concordo com o Gonçalo na parte assim que esse jogo tem que ser um ensinamento, né? Os jogadores têm que evoluir a partir desse jogo. Só que é a mesma coisa que a gente falou dos últimos, né? Que o Internacional perdeu. Esse jogo aí tem que servir de ensinamento. Esse jogo tem que mudar. Esse jogo tem que. Esse jogo, ó, esse aqui, esse jogador jogou um pouquinho melhor. Pode ser que ele se recupere. Mas isso a gente tá falando desde a eliminação para o Juventude de alguns jogadores aí. A gente tá esperando eles aparecerem e às vezes é lampejo. Então, assim, realmente me decepciona. Mas voltando, quem é que deu a entrevista coletiva de hoje, depois de uma derrota no Beira-Rio, um 2-1 vergonhoso? Quem é que deu a coletiva de imprensa do Internacional hoje no final do jogo? Você sabe me dizer quem foi? Foi o Romo. Outro que talvez fez um jogo bom, dá para dizer que o Romulo fez um jogo bom, mas foi o Rômulo que deu a coletiva de imprensa. Não foi o senhor Alan Patrick que ganha 1 milhão por mês, que tem 32 anos nas costas, usa a braçadeira de capitão e a camisa 10 do Internacional. Não foi ele que deu a coletiva. Não foi o senhor Lucas Alário, outro que ganha quase 1 milhão por mês, atacante. Não foi ele. Não foi o Wanderson, que não tá jogando nada há 2 meses, ganha quase 1 milhão por mês, quase 30 anos nas costas. Não foi nenhum desses. Foi o Rômulo, jogador de 24 anos, que fez uma partida boa hoje. Não foi nenhuma das lideranças do Internacional. Das lideranças, entre aspas, né? Por causa que eu acho que esse grupo do Internacional carece de uma liderança de vontade, de revolta. Era só isso que eu queria adicionar e eu quero ouvir o comentário do Guiz agora. O que eu vou dizer, né, cara? Acho que já falaram tudo. Eu não sei o que dizer. Sinceramente, eu só digo que. Olha, eu acho que o ano acabou. Sinceramente falando, não tenho esperança mais nenhuma. Eu acho que, sinceramente, o Internacional vai perder os 2 jogos para o Juventude. Vai ser eliminado vergonhosamente. O Eduardo, vou falar aqui o que vai acontecer. O Eduardo Poder vai ser demitido. Não sei quem vem. Provavelmente vem alguém da imprensa gaúcha aí para segurar um pouquinho o pessoal que já está pedindo a saída do cara há muito tempo. Vai vir, sei lá quem vem, sei lá quem vem. Enfim, vai vir alguém aí e vai ser isso. Internacional. Olha, hoje eu acho que dá para dizer que o ano acabou. Se alguém tinha alguma esperança do Brasileirão, que eu já não tinha mais nada. Flamengo, parabéns pelo título do Campeonato Brasileiro, já é campeão. Copa do Brasil, como eu falei, nós vamos ser eliminados agora, né? Na próxima semana aí. E a Sul-Americana, talvez tenha ainda tempo do treinador que vier de classificar ali do Rosário e aí a gente vai para o mata-mata e sinceramente também eu não sei mais o que esperar do Inter, cara. Olha, parece que um ano que tinha para ser tudo para ser promissor foi pro lixo, cara. Sinceramente falando. Vou dizer, individualmente, jogadores como o Alan Patrick, não sei o que acontece com o Alan Patrick. Parece que tem que lembrar que o Alan Patrick ainda é jogador de futebol, porque parece que ele não é mais, né? Parece que foi em 2023. Parece que foi em 2023. Esqueceu que ele joga bola, pelo jeito, né? Volto a dizer, jogadores como o Bruno Gomes e Romulo, que eu gosto, estão sendo ofuscados porque o Bruno Henrique está jogando todo o jogo. E o Bruno Henrique parece um cara cansado em campo, né? Que mais que eu vou? Eu não sei mais o que pensar, cara. Sinceramente falando, olha, não sei o que dizer, cara. Torcer para que o Ener Valencia volte aí jogando bem, a gente nosso algum problema, pelo menos possa fazer mais de um gol por jogo. E torcer aí pro Borré voltar da Copa América. Agora vai demorar mais ou menos 2 semanas aí pro Borré vir, porque Colômbia passou, provavelmente, na minha opinião, a Colômbia vai ser campeã, cara. Eu acho que tá jogando melhor. E o Rocher, o Rocher não volta também, né? Aliás, o Rocher, pô, que goleiraço, hein, cara, que nós temos. Enfim, goleiro pelo menos são bem servidos. É isso, cara. Sinceramente falando, eu tô bem deprimido. Eu acho que é essa sensação, né, de muitos torcedores colorados. Se não tão puto que nem eu,
pelo menos decepcionados, eu acho que devem estar, né? Por causa que o Wendel também falou, né? O Gonçalo falou agora, antes do programa começar, que o Wendel estava certo, né? Que a gente não devia acreditar mais no Brasileirão, porque o Brasileirão, né, é difícil e o Internacional perde ponto para esses timeco aí. Só que assim, se o discurso do Internacional no início do ano fosse assim, nós estamos montando esse puta desse elenco para ganhar as Copas. Mas o discurso não foi esse. O discurso foi, são 38 finais. Esse foi o discurso do Internacional. Nós vamos jogar as 38 rodadas do Brasileirão como se fosse finais de jogo, de campeonato. Só se, que nem eu ouvi esse dia, só se for a final da Copa do Brasil 2019. É essa final que nós estamos jogando todo o jogo. Por causa que não dá para acreditar o que acontece. E eu entendo a frustração do Guizo de realmente de falar assim, vamos ser eliminados essa semana. Só que é parte do torcedor, né? Nós temos que acreditar. Acho que todos nós aqui no fundo acreditamos. Só que o problema é que a gente não tem no que se apegar. Não tem, é que nem o Guizo. O máximo que a gente pode se apegar é assim, tomara que o Ener Valencia volte e que resolva o time, que melhore um pouco. É isso. É isso que nós podemos acreditar. Porque o Alan Patrick não tá jogando nada. O Wesley talvez dá para nós confiar um pouco. Porque o resto do time, taticamente, parece que não evolui, fica naquela coisa. Um jogo joga com uma intensidade melhor, outro jogo consegue entrar melhor na área, e daí no outro jogo vira do avesso, tem um monte de erro de passe, um monte de erro de domínio, jogadores truculentos, jogadores lentos, sem vontade, e fica nesse loop infinito. Ganhamos 2 jogos, e outra coisa aqui, eu falei que a gente falou que o Eduardo Cudê ganhou uma grande sobrevida contra o Corinthians, contra o Grêmio, que são jogos muito importantes, né? Mas se a gente pegar para analisar mesmo os 2 jogos, a gente ganhou de 1-0, né? Os 2 jogos, ganhamos de 1-0. O Cudê, com 30 minutos do segundo tempo, botou 10 jogadores dentro da área para não tomar o gol. E são 2 adversários que hoje o nosso rival tomou 3-0 do Juventude, que é o adversário que a gente vai jogar, e o Corinthians está na zona de rebaixamento há muito tempo. São 2 adversários que estão numa crise, se não igual a do Internacional, pior. Então, são 2 times que estão em crise. São grandes vitórias por causa que são contra 2 rivais, dois rivais que a gente odeia. Mas são 2 jogos também que não enchem os olhos. Não dá assim, puta que eu pariu, foi um grande jogo. Enfim, foram 2 vitórias importantes, mas que nem eu falei, o time do Eduardo Cudê parece que não engrena de jeito nenhum. Fica nessa oscilação infinita do Internacional que tá desde que acabou a Libertadores ano passado, esse foi eliminado pro Fluminense. Quero ouvir o comentário do Lorenzo sobre os jogos, sobre a atuação do Internacional, enfim. Cara, falando desse negócio aí do Cudê, não tem resultado assim. A gente tem que lembrar que a segunda passagem do Cudê, a outra foi igual para pior, se brincar até, né? Cara, e só o fato de nós não ter se classificado para Libertadores já é uma vergonha, cara. Foi terrível, tá? E agora imagina se nós tivéssemos classificado para Libertadores, a ataque que nós ia tomar. Só que, cara, com um elenco caro, com um elenco de seleção que a gente tem, cara, não é elenco para perder para, sei lá, cara, o Criciúma que a gente empatou, para hoje pro Vasco, cara. São times fortes, nem sei se dá para falar que são times fortes, acho que dá para falar que o Inter tá muito fraco, cara. Cara, e assim, tu falou uma coisa assim, que acho que dá pra gente falar assim, matar com desfalque, né? Tá com desfalque, não tinha o Rocher, não tinha o Borré, não tem o Ener Valencia. Mas, cara, tu pegar o time que entrou hoje do Internacional, hoje contra o Vasco, não dá pra ganhar do Vasco. Do Vasco? O time que entrou contra o Criciúma, não dá pra ganhar do Criciúma. O Criciúma, cara, deve ter um nome mesmo lá. Com todo respeito a esses times, com todo respeito. Mas assim, cara, o Internacional, com o elenco que montou, com a folha salarial que tem, não conseguir ganhar do Vasco da Gama, que vai brigar pra não cair, eu não aceito isso. No Beira-Rio, com todo o contexto que eu falei, 2 meses fora do Beira-Rio, quase 40 mil pessoas no Beira-Rio nesse frio do demônio que tá no Rio Grande do Sul,
ver esses jogadores sem ter o mínimo de vontade. O mínimo de vontade. Só Não isso. tem nem garra, cara. Olha, eu sei lá. Nós temos é o Bustos, cara. O Bustos. É o Bustos. Ó, atenção, Eduardo Cudê. Só uma coisa, desculpa te interromper, Lu. Atenção, Eduardo Cudê. Tira a abraçadeira de capitão do Alan Patrick e dá pro Bustos. O Bustos tem mais liderança dentro de campo que o Alan Patrick. Olha, sinceramente, o Bustos dá pena, né, cara? Porque ele joga sozinho. Parece que ele joga sozinho, tipo. Hoje parecia da pena mesmo, porque parece que é o único que tem vontade ali, sabe? Entendeu? Os outros parece que eles estão vivendo, sei lá, em Nárnia. Não sei onde é que eles estão. Parece que eles acham que ganharam Champions e estão na temporada. Eu acho que logo no Internacional, cara, entendeu? Hoje, pra mim, foi uma das maiores vergonhas que o Inter já fez nos últimos anos, cara. Uma das maiores vergonhas, cara. Porque foram 600 funcionários aí trabalhando, dando a vida, o dia e noite para dar um campo decente para eles jogarem, e eles vão lá e me fazem isso aí, cara. Não tem o mínimo que esse escudo necessita, que é vontade, cara. Entendeu? Eles não têm o mínimo, cara. E isso para mim hoje foi para botar no fundo do poço, sabe? Eu não tenho mais esperança de nada, cara. Olha, que postura lamentável de alguns atletas aí. Eu já falei, Wanderson parece que esqueceu o futebol. Parece que não começou a temporada do Inter ainda. Não sei, parece pra mim que nós estamos no começo do ano ainda. Nós já estamos na metade da temporada. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei o que os jogadores pensam, cara. Sinceramente falando. Não, e é que nem eu falei, é que nem o Gonçalo falou. Não foi o pior jogo do Internacional. Não foi o pior jogo. Mas o que mais irrita é todo o contexto. O Guizo falou o contexto. O Guizo falou, eu falei no início do programa. Cara, é 2 meses longe do Beira-Rio, longe da tua torcida, longe da tua casa. Um monte de funcionário, o Guizo falou, 600 funcionários trabalhando para tu conseguir voltar para tua casa. E tu fazer essa vergonha, cara. Tu fazer essa vergonha. Alguns jogadores não terem o mínimo de dedicação. Eu falei que os que dá para salvar, e vou repetir porque merecem ser citados. Bustos é o melhor jogador do Internacional há muito tempo. Hoje saiu a notícia agora que o Bustos está travado a negociação dele por causa que ele quer 850 mil para renovar. Paga. O Bustos vale cada centavo. Bustos dá para salvar. Fernando fez uma partida ok. Dá para salvar. Igor Gomes acho que também fez uma partida ok. Não passo por ele, é o vexame que aconteceu hoje. E o Rômulo. É o que dá para salvar. O Guizo falou assim, não tem esperança nenhuma. Eu não vou falar isso por causa que a gente sabe como é que é o futebol. Às vezes, né, por um milagre. Às vezes pode ser que aconteça. Mas qual que é a situação hoje? A gente pode se apegar no Ener Valencia, mas o que está tendendo a acontecer é o Internacional fazer mais um jogo desses aí contra o Juventude, empatar, às vezes ganha de 1-0, e aqui no Beira-Rio, eu quero que vocês imaginem, se o Inter não fizer um espetáculo lá contra o Juventude em Caxias, eu quero que vocês imaginem o clima que vai estar no Beira-Rio. O Inter ele joga em casa agora. O Inter ele joga o primeiro jogo no Beira-Rio, entendeu? Sinceramente falando, eu já disse, parabéns. Eu já falei, parabéns Juventude pela classificação, porque alguém imagina que o Inter vai ganhar do Juventude jogando dessa maneira? Só se o Ener Valencia fizer milagre. Só se baixar o Cristiano Ronaldo do Real Madrid no Ener Valencia, tá ligado? Entendeu? E o cara voltar assim, arrebentando, sabe? Uma coisa estratosférica. Porque, cara, quem que tu vai? Tipo assim, tu vai se apegar em quê? Tu vai acreditar em quem? Depois que os caras me fazem isso aí, tia, tá louco, cara. Não. Acho que o que vai restar pra nós vai ser fazer a mesma coisa do ano passado. Vai ser desistir do Inter na metade final do ano e torcer pro Botafogo, cara. Botafogo também de novo, né? Tá ganhando agora. Eu quero ouvir o Gonçalo, que nós estamos aqui numa depressão aqui, todo mundo. Eu quero ouvir o Gonçalo, que o Gonçalo tá mais positivista. Eu quero ouvir, Gonçalo, o que tu acha que dá para nós se apegar no Internacional?
Tira o clima pesado, Gonçalo. Tu mexe com as coisas pesadas. O jogo contra o Juventude vai dar empate. Os dois times vão jogar bem e vai dar empate. Normal. Aí no Alfredo Jaconi vai ser uma loucura, né? Aquele clima de mata-mata, os dois times buscando. Mas hoje, o que dá para tirar hoje? Volta a repetir aqui, que nem o Weber já falou, que nem o Guiz já falou, todo mundo aqui. Até o Lourenço já falou. O único que não falou foi o Ender. Que não tá aqui. Pois é. O Kudê, na minha opinião, é um bom técnico, mas para mim ele tá falhando muito em conhecer o elenco, porque ele fez substituições que não foram corretas no segundo tempo. O Drummond, por exemplo, que é o Piazão aquele que jogou no ataque, ele estava bem no primeiro tempo, e ele tira e coloca o Wanderson. Cara, tu não faz isso, tu não tira um moleque que tá jogando bem e tu coloca um cara que tá numa má fase num jogo que tem que ganhar no segundo tempo ainda. Para mim, isso aí foi um erro grotesco. E outra, tu vai armar o time para jogar pelos lados e colocar o Wesley de centroavante, praticamente, no começo aí do segundo tempo. Não sei se jogou de centroavante ou ponta direita, mas ele não tinha uma referência no ataque também. Porque a referência que poderia ser que o Alan Patrick não estava jogando. Então, para mim, cara... Sinceramente falando, eu acho que o Kudê tem que explicar o que ele vê no Johan, cara. Sinceramente falando. Tipo assim, parece que o cara deve acreditar que o Johan é o Messi dos tempos do Barcelona. Porque tipo, não é possível, cara. Não é possível, cara. O principal erro do Kudê é insistir nos erros. Isso que a gente tá esquecendo completamente. Isso que a gente tá esquecendo completamente, que hoje o nosso lateral esquerdo titular, René, saiu com uma concussão na cabeça e ele de novo não entrou com o Bernabé. De novo. Eu já falei, o Bernabé não vai jogar. Tipo, o Bernabé não existe para o Kudê, sabe? O Bernabé já tá descartado, né? Ele vai sair do Inter, cara. Tem que sair do Inter, cara. Senão ele não vai deslanchar, ele já falou. Cara, o Bernabé que ia ter uma carreira, ele tem que sair do Inter. Ele pediu pra empresário dele mandar ele embora, porque, cara, ele não vai jogar. Tá muito claro que ele não vai jogar. Entendeu? Então, assim, olha, eu só quero entender o que esse cara vê no Johan, porque pra mim, cara, ele é um dos jogadores mais irritantes que chegou no Internacional, cara. Tipo assim, pô, ele parece tipo eu hoje, uma depressão total. Só que em campo. Desligado. Só que em campo, tipo, ele não acerta um passe, ele não sabe chutar, ele não sabe cruzar, ele parece que não sabe nem correr. Cara, como é que esse cara joga futebol, velho? E assim, cara... Pra mim Pra mim, assim, contra o Juventude, pelo menos, o ideal é entrar com... Vamos falar nos jogadores que estão num bom momento hoje. Que estão bem. Bustos, inegavelmente, tem que entrar no jogo. O Fernando, para mim, é o capitão do time. Entrar de braçadeira e tudo. Também pode ser. Não sei se o Vitão vai jogar ou o que aconteceu. Ele tá machucado, ele tá suspenso. Assim, o Gonçalo entrou num ponto muito importante, por causa que no meio de semana agora nós temos um jogo decisivo contra o Juventude na Copa do Brasil, e eu falei aqui do clima do Beira-Rio. Como é que vai estar o clima do Beira-Rio se entrar o Johan de novo de titular? Se entrar o Robert Renan na lateral esquerda? Nossa. Como é que vai estar o clima do Inter no Beira-Rio? O Robert Renan não é zagueiro, cara. Ele é meio, cara. Do jeito que esse cara joga bola. Não, o Robert Renan não sei o que ele é. Cara, tu vê ele jogando bola, ele não quer ficar lá atrás, ele vai lá pra frente. Tanto é que ele não dá conta de voltar. Ele é meio, cara. Ele não é zagueiro, cara. Ele de primeiro volante ou de segundo. Uma atuação boa, assim, que é lembrável como zagueiro, cara. Agora, pra criar jogada, esse cara é bom pra criar jogada. Cara, ó. O Internacional, dependendo de como ele entrar no Beira-Rio, ele já perde o jogo. Por causa que torcida que vai ter vontade de apoiar o time no titular com o Johan, com o Robert Renan? Que torcida que vai ter vontade de apoiar um time desse? Que parabenizar, cara. Tem que parabenizar os 33 mil torcedores guerreiros que foram hoje, cara. Pô, parabéns pra vocês, cara. Vocês, cara, parabéns. Porque, pô,
o cara ir lá naquele frio, do jeito que tava, acreditando nesses caras, que não estavam acreditando, pelo menos hoje eles iam mostrar algo. E aí os caras me vêm e fazem isso aí, pô, parabéns. E parabéns para quem vai contra o Juventude, porque só vai guerreiro, cara, olha. Sinceramente falando, cara, o dia que talvez o Inter entender a torcida que tem, os jogadores veem o tamanho da responsabilidade que eles têm perante o torcedor que tá machucado já faz anos, eles entenderem o tamanho da responsabilidade que eles têm, acho que nós vamos ganhar alguma coisa, cara. Porque do contrário, velho, olha, o torcedor do Inter é parabenizar, velho. Sim. E, cara, se o Inter tivesse um time ruim, era mais aceitável, cara. Mas eu sei tu vê que é pura falta de vontade de jogar. Se fosse ruim, tava melhor, cara. Concordo. Se fosse o time de 2019 ainda, né? O time de 2019 lá era podre. Horrível, cara. Mas tinha vontade. Chegou na final da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil lá. Perdeu feio, vergonhoso. Perdeu, mas... Bom, perdeu, né? Perdeu. Mas, cara, é inadmissível que os caras fazem, que os caras não tenham vontade, cara. Isso, tipo assim, não me entra na cabeça, sabe? Um mínimo, cara. O time não mudou muito desde que perdeu para Libertadores lá, né? Na Libertadores. Não mudou bastante. Não me lembro. Cara, mas assim, olha o jeito que nós mudou. Pelo menos atualmente mudou. Eu não lembro qual que era a escalação, mas eu lembro que o Valência já tava. Era o Valência, daí tinha o Wanderson, tinha o Alan Patrick, o Arangues, o Não, então é assim, cara. A diferença é que o tá botando... Cara, tinha o Johnny. Olha, que saudade que eu tenho do Johnny, hein, cara. Puta, que volante. Jogava bola, hein? Aí, só para retomar a fala do Lourenço, que eu achei interessante, né, velho? O Robert Renan, para mim, caberia a ideia de testar ele numa outra posição. Talvez de segundo volante ou no próprio meio, como o Lourenço falou. Não dá para fazer isso agora, né? Na Copa, numa véspera de um jogo importante. Mas se for para entrar, tipo, com os caras que dá para salvar desse jogo, é o Wesley e Prado nas pontas, e eu não começaria com o Ener, velho. Eu começaria com o Drummond. Porque ele tem regularidade nos últimos jogos. O Ener no segundo tempo. Tipo, deu intervalo, coloca o Ener. Pelo menos. É a melhor esperança. Eu acho que o Drummond fica pro segundo tempo. Por causa que nem o Alário, cara. Nem o Alário. Eu acho que o Alário não cabe ainda ele começar jogando, né? Porque ele tá... Cara, o Alários, meu... O Alário, do jeito que ele tá hoje, o Alário, eu prefiro o Luca Drummond. Cara, olha, eu tinha esperança no Alário, mas o cara parece que, sei lá, mano, ele é travado. Falta físico, cara. O cara parece que é de vidro, mano. Sei lá, cara. Olha, sinceramente, o Alário vai precisar fazer um bom fortalecimento físico, hein, cara. Porque, pô, tu vê que o cara, ele tem qualidade. O gol chega pra ele sabe fazer gol. Só que, sei lá, cara, olha. Até o Luca Drummond, que subiu ontem do profissional aí, cara, tá entregando mais que ele, sabe? Sinceramente falando, olha o que nível que a gente chegou, cara. Um guri da base que não tem um mês de profissional que tem que ser na solução, cara. É inadmissível. Os caras tinham que ter vergonha na cara da situação que tá o Inter, cara. É inadmissível o que fizeram, cara. Eu aqui sendo bem sincero, eu se desse, entraria contra o Juventude com 11 dos 600 funcionários que trabalharam no Beira-Rio, que eu tenho certeza que eles têm mais amor pela camisa do que esse jogador do Internacional. Como não dá para entrar com esses caras, vamos falar a escalação que eu entraria se eu quisesse que o Eduardo Cudê não saísse do Internacional. Por causa que, se ele entrar com o Iorra, acho que até com o Robert Renan, a torcida vai destruir ele antes do jogo, que eu acho que não é o clima que a gente precisa. Então, se eu fosse ele e ele quisesse ficar no Internacional, eu entrava com Antony, Fernando e Vitão, Bustos, Bernabei, que eu sei que ele não vai colocar, ele vai colocar o Robert Renan, por causa que o Robert Renan vai ser vaiado no estádio. O primeiro erro que tiver o Robert Renan em campo, a torcida vai vaiar ele toda vez que ele pegar na bola. Essa é a minha opinião e vai ficar um clima terrível. Eu entraria com quem? Entraria talvez com... Cara,
Pra falar bem sério, eu entrava com o Vitão e Mercado na zaga. Eu entrava com o Fernando e João Gomes. João Gomes? Não, como é? Bruno Gomes. Eu falei o João Gomes do Brasil. O Brasil tá no mesmo clima que o Internacional. Os dois estão no mesmo trem. Entrava com o Fernando e Bruno Gomes. Se o Alan Patrick quiser jogar bola, né? Mas ele não tá querendo jogar bola, então eu entraria com o Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho entrava com Wesley, Gustavo Prado e Ener Valencia. Vamos dar a escalação de todo mundo aí. Vai pro Guias agora. Calma aí. Pra... Junto com a escalação que vocês entrariam, já passem o palpite de vocês, tá? O meu palpite pro jogo do Juventude no Beira-Rio, cara, confiando no Internacional, tá? Aqui, me apegando em zero do que tá acontecendo, eu acho que vai ser 1-0 gol do Ener Valencia. Vai, Guilherme. Eu jogaria com basicamente o que tu falou, Antony, vamos com o Bustos, tá jogando, pelo menos é o único que tem alguma coisa de vontade. Sei lá, cara, Vitão e Mercado mesmo também, e torcendo pro Robert Renan não errar nenhum domínio, nenhum passe, porque senão a carreira dele no Inter vai acabar de vez. Lá no meio, Rômulo abrindo, Bruno Gomes, eu acho, de segundo. E daria uma mijada no Patrick, vamos ver se... Assim, ó, ou tu joga, ou nós vamos botar um guri de 16 anos no teu lugar, porque é o que o Inter tem. Patrick, botaria Wesley e Gustavo Prado mesmo. E na frente o Luca Drummond, eu acho, já que o Ener dificilmente eu acho que vai começar. Ou, se o Ener tiver condições, vai ser o Ener, botaria o Ener para começar, e depois aí a gente vê quem que a gente coloca no segundo tempo. Mas eu digo, cara, meu palpite é jogo a cara do 0-0, infelizmente, cara. Eu, sinceramente falando, não tenho mais esperança de nada. E tu, Lourenço? Cara, não vou da minha seleção porque eu não sei fazer seleção, então minha seleção não faria o menor sentido. Minha seleção de jogadores não faria o menor sentido, mas eu botaria o Gabriel Carvalho jogar. Eu acho que ele joga uma bola boa, cara. Aí, sendo bem esperançoso, assim, sentindo um cheirinho no ar, uns 2-0 pro Inter. Porra! Tu tá confiante, hein? Puta, eu acho que o Inter ganhou um jogo de mais de dois gols de vantagem desde o Guarani e Bagés, pá. Tá e foda. Mas eu acho que vai ser 2-0. E tu, Gonçalo? Cara, entra... Ó, ver, goleiro não tem outra, né? Eu entro. O Fernando com a abraçadeira, inclusive. Não sei se o Vitão vai poder jogar, mas entre Vitão e Igor Gomes, coloca qualquer um pra mim. Tipo, os dois estão jogando bem, e então isso aí é bem opcional. Bustos na lateral, e, cara, pra mim o Robert hoje, ele não jogou mal, mas ele teve um azar grotesco, né, velho? Ele teve 2 azares. Tipo assim, grotescos. O Robert na lateral, ele vai bem, tá ligado? Só que o problema foi que ele entregou o primeiro gol do Vasco, tá ligado? Exatamente. Esse é o problema. Assim, é o que eu falei ali. Mesmo que ele seja a melhor opção para a lateral esquerda contra o Juventude, eu acho que se colocar ele, vai fritar o jogador. Sinceramente. E eu acho que o Internacional, o máximo que conseguir evitar de colocar Johan, Robert Renan, esse jogador que estão muito queimado, evita, por causa que vai ser só para queimar. O Johan, se o Inter fosse no Covissério, não podia nem ser mais relacionado, cara, né? Eu também acho. Com todo respeito. Vai, Gonçalo, aí, pelo que o próprio Weber já complementou o que eu teria falado do Robert. Ele vai fritar o cara, vai tipo, queimar o jogador desnecessariamente. Então, se não tem jeito, quer entrar com o Robert Renan, entra com ele, mas troca com o Bernabé no intervalo, tipo, para manter uma regularidade, porque senão o Inter vai acabar entregando espaço pro Juventude e o pior pode acontecer, né?
Para mim, o Robert não vai ter cabeça para jogar 90 minutos. Então, vamos fazer uma revezação entre os dois. Eu entraria com o Romo também, como volante, Bruno Gomes. E o Arangues vai poder jogar esse jogo? Acho que sim. Entra com o Arangues, então, porque o Bruno Henrique, eu acho que ele não tá com futebol para jogar uma decisão, e o Arangues, ele, querendo ou não, é um jogador de muito mais qualidade. E lá na frente, cara, eu iria com o Alan Patrick, Prado, Wesley e o Drummond, para iniciar, pelo menos. E, cara, se mantém a intensidade que teve no primeiro tempo, e antes de ter o azar ali do erro do Robert, cara, porque, querendo ou não, o Inter, na primeira vez em tantos dias que não conseguia infiltração pelo meio, com tabela, jogada individual, enfim. Se manter isso, cara, dá pra ir com o meu palpite de 1-1. 1-1 vai ser o jogo. Tá bem. Sim, então quer dizer, se tudo der certo, a gente empata com o Juventude no Beira-Rio. Pois é. Eu acho que vai ser 2-0. Puta merda. É assim, gurizada. Eu acho que eu vou encerrar o programa por aqui, mas eu acho que todos nós aqui concordamos. Eu só quero saber de vocês, mas assim, acho que todos nós concordamos, se o Kudê for eliminado por Juventude, é tchau, né? Não é nem que é tchau, é que ele vai ser demitido, entendeu? Ou ele vai sair. Se for acontecer isso, ou ele vai pedir pra sair, ou ele vai ser demitido. Não vai, tipo, é coisa insustentável, tá ligado? É que nem quando foi lá contra com o Mano Menezes, tá ligado? Até, tipo, teve mais paciência ainda, entendeu? Mas, tipo assim, quando a água bateu na bunda aqui, o presidente viu que ou ele fazia isso, ou acabava voando, entendeu? O futebol não tem essa de, vamos manter o treinador e tal. Futebol é resultado, cara. A segunda passagem do Kudê pelo Inter, cara, as duas não deram certo. É possível que eles iam vão assistir mais uma vez. Eu acho que até que tchau. Só perguntar um negócio, aquela vez lá a gente tomou a taca do Olímpia, foi dele, não foi com ele, não foi? Não, foi com o Aguirre, eu acho. Foi com o Miguel aí. Acho que foi com o Miguel. Né? Clima bom, né, Bruno? Não, Gonçalo, tu também, né? Se o Kudê perder pro Juventude, é tchau, né? Tchau. Não tem, tipo... Mesmo que voltasse a ganhar nos outros jogos, cara, não tem, tipo... Porque não tem nada que indica. Nada que indica, assim, uma evolução. Ou ele faz um milagre contra o Juventude, ou... Eu, sinceramente, eu acho que se mesmo assim, se ele passar do Juventude jogando o que tá jogando, eu mesmo assim demitiria. Por causa que eu acho que não tem nenhuma... Não tem nenhum clima. Que tá, tipo, não dá pra ganhar não dá pra ganhar do Juventude jogando futebol que jogou tipo, contra o Fluminense, por exemplo. Exatamente. Então é só na base do milagre mesmo que vai passar pelo Juventude. E daí, né, cabe à diretoria do Inter tentar achar um técnico que talvez esses jogadores aí, sei lá, revivam. Qualquer treinador aí. Talvez mais pra frente, ali num programa mais pra frente, a gente discuta quais são as opções de treinador para o Internacional, mas até o jogo da Copa do Brasil da próxima, né? Da próxima ainda, da semana que vem, a gente tem o Kudê e vamos ver no que dá. Né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Por favor, deixe seu like no vídeo, se inscreva na Reação Colorada, siga nós no Instagram e no TikTok, siga todos os membros aí do canal, o Gonçalo, o Guido e o Lorenzo. Muito obrigado. Tchau. Até semana que vem.